Bora lá então, que hoje a gente vai falar sobre relações e dinheiro, senhoras. Vocês estão prontas para essa conversa? Relações e dinheiro. O que uma coisa tem a ver com a outra? E o quanto a gente precisa falar sobre isso? Seguinte, já vou deixar desde o início avisado que nós temos uma meta aqui. E que essa live só vai ficar gravada para quem bater a meta ou nos grupos do nosso workshop oficial que vai ser lançado na próxima quarta-feira e que vai falar sobre esse tema. Então, nossa meta aqui, senhoras, é 2.000 pessoas, porque essa live vale ouro puro. A gente precisa ter uma conversa assim, ó, de mulher para mulher real, oficial, sem mimimi, sem histórias. Quero que vocês me mandem aqui perguntas também. Quero que a gente fale claramente sobre isso, porque se nós não batemos a meta, essa live vai ficar gravada só para quem é rainha, só para quem é aluna e também no grupo de quem estiver já pronta para o nosso workshop. Já vou avisando, viu? Quarta-feira, na nossa quarta class, nós vamos abrir as vagas para o workshop. Quem é que já tá pronta para o nosso workshop, senhoras? Quero saber quem é que já tá pronta. Vai ser dia 5/6 que nós vamos abrir a vaga e o workshop vai ser no dia 22 de junho. Então, já corram lá no link da bio, entrem no grupo oficial, porque dentro do nosso grupo, quem estiver dentro do nosso grupo vai receber um link diferente, um link de desconto de R$197. Quem estiver fora do grupo de WhatsApp, senhoras, já vai pagar quase R$300. Então, eu acho muito bom que as senhoras estejam lá dentro desse grupo, porque além de ter a gravação da aula, ainda vão receber o link promocional que só dura algumas horas. Neste valor, gente, somente online. Vocês sabem, né? Não faço nada que não valorize o nosso trabalho aqui. 2, no máximo 3 vezes no ano, eu abro workshops onde vocês têm a possibilidade de estarem comigo por este valor, porque o meu produto mais barato é R$4.000. Então, aproveitem a chance, será um workshop em comemoração aos nossos 600.000 seguidores, às nossas 600.000 rainhas. Vai ser sábado, dia 22, durante todo o período da tarde, tá? Então, das 2 às 6 da tarde, é claro que a gente passa do horário, então reservem a tarde inteira pra gente falar sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre trauma transgeracionais, traumas familiares, fazer exercícios de constelação, desbloquear muitas coisas e fazer uma virada na sua vida. Mas, bora lá então, começando aqui, que a gente vai falar também para os reis hoje, também para os homens hoje. E, gente, a gente precisa muito dessa live. Eu não sei se vocês sabem, mas dinheiro e poder pessoal estão completamente conectados. E muitas vezes, os traumas que vocês têm familiares prejudicam as relações de vocês. Não só as relações amorosas, como as relações empresariais, como as relações de trabalho, como as amizades, mas principalmente as relações de casal. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui pra vocês é estruturar a meta da nossa live, 2.000 pessoas. Se a gente não tiver esse número aqui, a live não fica gravada e ela vai ser enviada somente no grupo de quem já está pronto para adquirir o nosso workshop, que tá lá no link da bio, ou para as nossas alunas. Combinado? Então, bora lá que se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente já quase bate a meta. Segunda questão. Todas as vezes que eu falar algo para vocês, porque eu vou sentindo o campo aqui, eu vou direcionando, eu vou trazendo todo o conteúdo que eu sei de mais de 10 anos de experiência, mas também muito daquilo que vocês estão sentindo, daquilo que vocês precisam saber. Eu me permito, dentro dessas lives, ser conduzida.
através das percepções do campo, então possivelmente eu fale coisas para algumas pessoas que estão aqui. Então fique atenta, porque talvez eu esteja conversando com você. E todas as vezes que eu estiver conversando com você, que algo tocar no seu coração, que algo bater aí dentro de você, eu gostaria que você escrevesse bateu. Que você falasse bateu aqui, isso daqui é pra mim. E que você também trouxesse perguntas nos momentos em que a gente fizer perguntas aqui. Então bora lá então, senhoras. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre relações e dinheiro é que ambos são conduzidos por energia de vida. Ana, como assim ambos são conduzidos por energia de vida? A primeira coisa que você precisa entender é uma coisa que Freud chama de pulsão de vida, e pulsão de morte. Isso aqui, gente, é base, tá, da psicologia analítica. É a base. Então, hoje, a gente vê dentro das constelações, Hellinger falando, né, que existe o campo de vida e o campo de morte. Existe todas as questões do ápice, né, da ansiedade e da depressão. Então, são essas polaridades. E existem muitas e muitas formas de você estar em um campo de morte, ou o que Freud chama de pulsão de morte, viva. Como assim, Ana? Vou fazer um teste, tá? Então ele falou que existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. Ana, que caramba isso tem a ver com o meu dinheiro e com o meu relacionamento e com a minha libido e com o meu tesão e tem. E fica aqui para te entender. Presta atenção nisso daqui. Então, quais são os sintomas de quem está em pulsão de vida? Mais disposição, mais relações, mais libido, mais prazer, mais vontade de se expressar, mais dinheiro, mais vendas. Por quê, gente? Porque se você tá numa pulsão de vida, você tem desejo. O que é pulsão? Pulsão é desejo, é algo que pulsa em você. É a sua ânima de vida, como diria Jung, por exemplo, né? Nós temos a ânima, é aquilo que pulsa dentro de mim, é aquilo que é mais forte do que eu. É aquele movimento em que eu tenho vontade de fazer as coisas, eu quero realizar um projeto, eu tô com um fogo no rabo, eu tô querendo fazer as coisas. Então, você tem essa pulsão, que é essa vontade, é esse desejo de dar certo. Muitas vezes, observa você na adolescência. Como as senhoras eram na adolescência. O adolescente, geralmente, ele tem muito dessa pulsão. Que é aquela coisa do exploda-se todo mundo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, essas são as minhas vontades, né? Você tem mais o quê? Tem mais hormônios, tem mais tesão, tem mais libido, porque você está descobrindo as coisas. Então você tem curiosidade sobre as coisas, você quer ter a sua própria opinião, você tem mais vontade, você tem mais desejos a serem realizados. Às vezes, essa pulsão também, ela pode ser, inclusive, motivada, presta atenção nisso, nos primeiros anos ali da sua adolescência, primeiros anos de carreira, onde você quer passar em um concurso, onde você quer ter determinado emprego, onde você... Vocês já tiveram isso, gente? Já sentiram essa pulsão? Me contem aqui. Muitas vezes, essas pulsões de vida, elas são motivadas, e aí a gente tá num conteúdo ultra avançado, eu vou tentar ser super didática aqui com vocês, mas é o que nós chamamos, né, essa motivação aqui, de uma necessidade do nosso eu interior se expressar, que é onde a gente quer se expressar, sabe? Muitas vezes, essa pulsão de vida aqui também acontece pós-separações. Quem já observou que às vezes a pessoa engorda durante um relacionamento, ela se desleixa, ela perde a vontade num trabalho, sabe? Quando você tá num trabalho que não é legal pra você, quando você se desmotiva, você vai indo pra quê? Pra pulsão de morte. E aí quando você rompe aquele lugar,
você tem vontade de ser você de novo, quando você se apodera de você, quando você melhora a sua autoestima, a sua percepção de valor, pós-traição, pós-divórcio, pós alguma coisa que tava te levando para uma pulsão de morte, um adoecimento, muitas vezes pós-depressão, pós-câncer, né? A pessoa, ela é levada muito para um campo de morte, e aí ela, agora eu quero viver, agora eu quero ser eu, agora eu quero ir. E aí você explode nessa pulsão de vida. Mas isso não é saudável. Que você só tenha pulsão de vida quando antes você perde alguma coisa. Isso é muito importante. Presta atenção nisso. Não é saudável que você só tenha pulsão de vida quando antes você é levada para a pulsão de morte. Isso se chama vício emocional de autodestruição. Onde o tempo inteiro você provoca perdas financeiras, você provoca brigas nas suas relações, você provoca a sua falta de autoestima, você provoca as questões, sabe, dentro do casamento, mal escolhas, problemas de relações, perdas grandes, você provoca isso pra quê? Pra adoecer. Ana, mas eu não quero adoecer. Claro que racionalmente ninguém quer adoecer. Racionalmente ninguém quer adoecer, racionalmente ninguém quer perder dinheiro, racionalmente ninguém quer se envolver num relacionamento tóxico, racionalmente a gente não quer. Mas, se durante a nossa infância estes foram os modelos mentais que nós tivemos, de oscilação, de instabilidade, de discussões, se a gente aprendeu assim, a gente tende a repetir esse comportamento na nossa vida adulta. Então, pulsão de vida é mais motivação, mais gana, mais vontade de que as pessoas conheçam você, conheçam a sua palavra. E por que quem tem mais pulsão de vida tem mais dinheiro? Por óbvio. Porque você deseja servir, você tem energia, você quer que as pessoas conheçam quem você é, que elas comprem o seu produto, você quer falar sobre ele, você quer convencer as pessoas, você quer estar com elas, você quer se relacionar, você quer mais, você é curioso pela vida, entende? Você busca relações de qualidade, você preserva o seu próprio corpo, você preserva a sua autoestima, você sabe o seu valor. E lembra da aula passada que nós fizemos, da live passada? Quanto mais eu sei o meu valor, maior é o meu poder pessoal. E quanto maior é o meu poder pessoal, maior é o meu faturamento. Agora nós vamos passar para a pulsão de morte, ok? Estávamos na vida, passamos para a pulsão de morte. O que é a pulsão de morte? A pulsão de morte, ela não é que você está morta. Não, é um desejo, lembra que pulsão é igual desejo inconsciente, algo que pulsa dentro de você, e a pulsão de morte, ela acontece, gente, diariamente, porque ninguém tá sempre em pulsão de vida, a pessoa é frenética, ela não descansa nunca, né? Não é isso. A pulsão de morte, ela vai acontecer, é normal você, abre parênteses, tá? É normal você se sentir cansada, é normal você querer se recolher, é normal a gente que é mulher, nós que somos mulheres e homens que estão nessa live entendam isso. A nossa menstruação, o nosso período pré-menstruação e o período da nossa menstruação, muitas vezes é uma pulsão de morte para algumas de nós. Porque é neste momento em que você antes estava lá, uau, bora lá, não sei o quê, o seu corpo começa a querer que você entre em estado yin. O que é o estado yin? Feminino, interno, introspectivo. Para quê? Para que tudo aquilo que não foi fecundado seja limpo e que o seu corpo se purifique. E então você vai exatamente
O puerpério também é esse movimento. Então é um movimento onde você vai ter que olhar mais para você, onde você, sabe, vai fazer aquela limpeza, onde você vai entrar naquele processo de morte interna. E aí você pode sentir alguns sintomas, como cansaço, exaustão, né? Então eu não quero falar, eu não quero me posicionar, eu não quero me expressar, mas presta atenção que se eu estivesse na tua frente agora eu te sacudia e olhava no teu olho. Não é normal você viver isso anos da sua vida. Não é normal você viver isso sempre. Uma coisa é você passar por essa fase. Uma coisa é você passar por essa fase, onde você tem dias yang, tem dias para fora, tem grande maioria dos seus dias conciliação com o yin e o yang, onde você consegue ser feminina, consegue ser masculina, onde você vive e tem vontade de viver, tem planos para o futuro, tem perspectivas, tem relações, tem dias que você só não tá afim. Não confunda não estar afim de se relacionar com o que é, na verdade, preservação com pulsão de morte. Pulsão de morte é outra coisa. Entende? Pulsão de morte, ela é constante. E ela é inconsciente. Você pode estar em pulsão de vida e não entrar em pulsão de vida, menstruada, e não entrar em pulsão de morte. Você tá menstruada, mas você tá na pulsão de vida, você tá bem com você mesma, você só fica o quê? Um pouco mais quietinha, mais introspectiva, mais sensível, sabe? É autocuidado. É muito diferente de você estar em uma pulsão de morte. Agora vamos aos sintomas de pulsão de morte real, que não é só um cansacinho nosso, que não é só um estressezinho do trabalho, que é realmente muitas vezes até uma patologia, que pode se tornar uma neurose, que pode se tornar algo constante dentro de você e que talvez você pense que é a sua personalidade ou que é alguma coisa que é normal, mas não é. Porque a pulsão de morte pega essa chave, a pulsão de morte, ela acomete e ela é sintomas de pessoas traumatizadas. A pulsão de morte constante, ela é um sintoma de uma criança traumatizada, que existe dentro de um adulto. Então, tem gente falando assim, eu fico agressiva e com muita raiva. Isso é normal, Ana? Não é normal. Isso é um sintoma da sua criança que nos momentos de introspecção, de silêncio, de não querer fazer as coisas, era exigida e obrigada. E aí hoje você não consegue respirar, entender que você é uma adulta e que você pode dizer sim e não, e que você pode não fazer, não estar lá, só se recolher, dizer não, obrigada, hoje eu não vou. Não, eu não quero fazer. Não, eu não. E aí, como você não consegue fazer isso, o que você faz? Você desliga o seu córtex pré-frontal e você age na pulsão. A pulsão de morte, peguem essa chave, é uma pulsão de destruição. E aí, como que você vai destruir? Você vai brigar. E aí você vai destruir suas relações. Você vai destruir seu casamento. Você vai destruir o seu corpo. Como que eu vou destruir o meu corpo? Como que eu vou destruir a minha saúde? Como que eu vou destruir o meu dinheiro? Gastando. Gastando mais do que eu posso. Fazendo coisas que eu não deveria fazer. Por isso que muitas vezes essa pulsão de morte faz com que as pessoas, inclusive, provoquem inconscientemente acidentes.
Observa, você nunca bate a quina do pé, o joelho, se estabaca por aí quando você tá de boa. Não. Que pensamento é esse? Que desejo é esse de acabar com tudo? Que é o desejo da compulsão. A compulsão não vem pela comida, ela vem por ver o fim da comida. Comer até que esteja fim. E não é sobre a comida. É sobre comer até que a minha dor esteja fim. Gastar até que esteja fim. Terminar o dinheiro até que ele tenha fim. Então eu não posso ter limite no meu cartão. Eu preciso torrar todo aquele limite porque eu preciso ver o fim. Eu não posso ter dinheiro na minha conta. Eu preciso torrar todo aquele dinheiro, gastar aquele dinheiro, fazer alguma coisa para quê? Para que ele esteja fim. Por quê? Porque eu estou sofrendo e eu quero que o meu sofrimento tenha fim. Só que como eu não sei disso, como eu não tenho consciência disso, eu vou externar isso em uma pulsão de morte. Entendem? E essa pulsão é autodestruição, compulsão, exaustão. Eu vou trabalhar até que tenha fim. E não é sobre o trabalho, porque o trabalho nunca vai ter fim. É até você ter fim. A pulsão de morte, ela busca a destruição da vida. Isso é muito forte, gente. Eu não ia entrar nesse tema, não sei porquê, mas foi o que o campo mandou eu vir trazer pra vocês aqui, porque é o que eu tô sentindo. Ela vem nesse sentido. Onde você destrói suas relações, destrói seu dinheiro, destrói seu corpo. E aí o que? É óbvio que você não tem libido. É óbvio que você não vai ter planejamento pro futuro. Por quê? Porque você se desconectou de você. E quando você se desconecta de você, quando você já não sabe mais quem você é, quando você já não sabe mais o que fazer, quais são os seus talentos, para que você serve, que vontade você vai ter de se expressar? Que vontade você vai ter de vender? Que vontade você vai ter de convencer? Que vontade você vai ter de criar? Entendem como isso é grave? Que vontade você vai ter de se relacionar? E aí muitas vezes vocês falam assim: Ana, fala para solteiras. Ana, fala pra gente. Quando eu falo de relações e trago pessoas casadas aqui, vocês já acham que eu tô falando só para as pessoas casadas. Prestem atenção nisso. Quando eu trago relações de sucesso, quando eu trago as pessoas casadas, quando eu falo sobre casamento, eu estou falando para solteiras. Por que eu tô falando para solteiras? Porque eu estou trazendo um modelo mental de relação saudável. E eu não tô falando de sucesso, porque cada uma de nós tem um modelo de sucesso diferente. Mas eu estou trazendo modelos mentais de relações possíveis, imperfeitas e saudáveis para que vocês consigam olhar para essa relação e escolherem viver. Então, o que acontece quando a gente tá nesse campo? A gente não tá indisponível só pro relacionamento. A gente tá indisponível pra ter vontade de transar. A gente tá indisponível pra ter vontade de criar. A gente tá indisponível pra tudo. E aí você vai falar assim: Ana, mas eu tenho fogo. Eu quero um homem. Eu quero me relacionar.
Eu tô indo na balada e eu não tô encontrando ninguém. Pois bem, para que você quer uma relação? Agora o que eu vou falar é muito grave. E essa live deveria ser conteúdo de utilidade pública, então por isso ela merece os 2.000 comentários, as 2.000 pessoas aqui. Por quê? Por que você busca homens problemáticos? Por que você vive a vida do seu marido? Por que você sofre dele não estar fazendo o que ele tinha que fazer? Por que você faz planos para ele ao invés de fazer para você mesma? Por que muitas vezes você vive a vida da sua mãe, a vida do seu irmão, a vida dos seus colaboradores, a vida do monte de gente, a vida dos seus clientes? Por que você faz coisas que não são para você fazer? Porque você tá aqui, ó. Você tá nessa pulsão. Você tá desconectada de você. Você não sabe mais quais são os seus próprios sonhos. E aí acontece um fenômeno que se chama neurose dentro da psicanálise, chamado deslocamento. Deslocamento. O que é um deslocamento, Ana? Eu não sei que eu tô nessa pulsão. Eu aprendi a ser assim a vida inteira. Muitas de nós viemos de uma família onde você não tinha direito de ter vida. Você não tinha. Só vai sair se a tua irmã for junto. Não seja egoísta. Dê tudo que você tem para os outros. Você só presta quando você tá fazendo alguma coisa para alguém. Se você tá parada ou fazendo alguma coisa para você, você é uma inútil. Então você cresceu desconectada, talvez, da sua própria vida. E muitas vezes você tá tão nesse vazio, que a única forma de você se sentir viva, tem sido fazer o quê? Deslocar a sua energia de vida para o outro. Porque assim eu não preciso olhar para as minhas dores, eu não preciso olhar para a minha falta de criatividade, eu não preciso olhar para as minhas feridas, eu vou olhar para os outros. Então, quando as pessoas vêm para mim falando, porque minha vida é a minha ONG, porque isso, tal coisa é a minha vida, porque não sei quem fulano é minha vida, essa pessoa não consegue olhar para si mesma. E um relacionamento não pode ser a sua vida. Um relacionamento não pode ser a sua vida. Você tá entendendo? Porque se você entrar dentro desse relacionamento, você vai se moldar para essa pessoa. Você vai querer que essa pessoa te ame. E depois de um tempo, você vai se voltar contra ele, exigindo que ele faça coisas para que você se sinta feliz, para que você tenha vida. E aí você vai colocar a culpa no outro de que você não tem vida, porque ele não faz. A culpa de eu não ter vida é porque o outro não assume a vida dele. A culpa de eu não ter vida é porque fulano não faz o que tinha que fazer. A culpa de eu não me sentir feliz, de eu não me sentir amada, de eu não cuidar do meu próprio corpo, a culpa de eu
estar longe da minha vida, é porque você não cuida da sua. Porque se você cuidasse da sua, eu ia conseguir olhar pra minha. Será? A culpa de eu não fazer mais dinheiro é porque ele não faz. Será? Existe uma diferença muito grande de você desejar que o seu parceiro faça tanto quanto você. E nesse movimento de eu desejo que o meu parceiro faça tanto quanto eu, você está na pulsão de vida. Por quê? Porque você tá prosperando, você tá fazendo, você tá vendendo e você quer que ele saia da pulsão de morte e te acompanhe na vida. Que ele saia do automático, que ele saia dos traumas dele, que ele se resolva e que te acompanhe na vida. Por quê? Porque você foi olhar pra você. E isso acontece muito quando as mulheres entram, homens que estão assistindo essa live, por favor, prestem atenção nisso. Nós já estivemos nesse lugar. E é por isso que quando uma mulher vai pro autoconhecimento, descobre quem ela é, se apodera da própria vida, começa a olhar pra ela, começa a olhar para o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de se vestir, quando ela começa a cuidar do corpo dela, do feminino dela, quando ela começa a aflorar, ela começa a se sentir mais viva. E por isso, gente, que o lema da nossa marca, qual é o lema da nossa marca? Qual é a pergunta, lema da nossa marca? Você tá viva? Você está viva? Porque tá viva não é só tá respirando. Quando você tá em burnout, quando você tá exausta, quando você tá destruindo você mesma, quando você destrói o seu dinheiro, quando você destrói suas relações, você não se sente viva. E essa é a minha missão com as minhas alunas. Como que a gente fala sobre dinheiro? Como que a gente fala sobre prazer? Como que essas alunas entram dentro da mentoria e a vida delas vira do avesso? É pelo simples fato de que elas resolvem viver. Só que viver é uma escolha. E a escolha é olhar para as nossas dores, olhar para a nossa criança, olhar para as nossas questões, entender que nós não somos tão legais assim, não somos tão boas assim, deixar morrer aquela criança que habita em nós machucada para que a criança saudável possa viver. Deixar morrer as estratégias de sobrevivência, deixar morrer as roupas velhas, deixar morrer os hábitos que não fazem mais sentido, deixar morrer. E quando a gente deixa morrer e sente a pulsão de vida, é natural que a gente queira levar as pessoas que a gente ama para esse lugar também. E quando você tá dentro de um casamento e os dois estão nessa pulsão de morte, e quando que a pulsão de morte fica clara dentro de uma relação, Ana? Quando que a pulsão de morte fica clara dentro de um casamento, de um namoro, de um relacionamento? Vamos ver se vocês sabem. Me contem aqui nos comentários. Como que a gente consegue observar isso? Quando ambos estão ali dentro. Quando existe exatamente brigas, desconexão, perdas financeiras, um não consegue mais falar com o outro. Principalmente, não existe mais sexo e o dinheiro vai embora. Por isso, a nossa libido está diretamente conectada com o dinheiro.
O desejo sexual está diretamente conectado com o dinheiro. E vocês conseguem observar isso? Que inconscientemente o casal trabalha para o fim. Inconscientemente, ambos estão relevando a relação para o final. Até que ela chega na morte, né? A pulsão é um desejo inconsciente de que aquilo acabe. Então eu me fecho. Só que o problema disso, gente, é que a gente não consegue ser meio termo. Aí você vai me falar assim, impossível, Ana. Eu vejo um monte de mulheres de sucesso que tem um monte de problema de relacionamento, mas elas são super felizes na carreira. Ah, é? Elas depositam toda a energia vital delas no trabalho e já já elas vão se esgotar. E aí a gente tem inúmeros exemplos. Ana, então você tá me dizendo que para eu ter sucesso no trabalho, eu preciso ter um relacionamento? Não. Você precisa ter um relacionamento com você. Lembra? Cuidar da sua própria vida. Porque quando eu cuido da vida dos outros, seja esse outro o meu marido ou o meu trabalho, eu estou em estado neurótico, que é uma neurose, através de uma possibilidade de deslocamento. Onde eu desloco o meu vazio para que ele seja preenchido por outra coisa. Seja um trabalho, seja uma relação, às vezes até o filho. Tem uma frase do Bert Hellinger que é muito polêmica, mas eu não sei porquê e eu respeito muito o meu sentir, eu vou jogar ela aqui. Essa frase diz o seguinte: uma mãe que não deixa o filho viver inconscientemente o mata. E o que ele quer dizer com isso? Que essa mãe que tá aqui tá num campo de morte, numa pulsão de morte, porque ela não tem a própria vida, porque ela se anulou, porque ela não tem perspectivas, porque ela não quer encarar, às vezes, o relacionamento fracassado, porque ela perdeu coisas, porque ela não consegue se encontrar. E aí, ela tem um filho. E quando ela não deixa esse filho ir pra vida, ela o prende de alguma forma, ela leva esse filho para um campo de morte junto. Ela leva o filho para um campo de morte junto. Então, muitas vezes, as mulheres que têm uma lealdade com a mãe gigante não conseguem ter bons relacionamentos, não conseguem ter o corpo que gostariam, não conseguem fazer dinheiro como gostariam. Porque eu sei que você quer viver. Talvez você esteja nessa situação. Você tem pulsão de vida, você quer viver, você quer fazer. Mas a sua lealdade com a sua mãe é tão grande, a sua lealdade inconsciente com ela é tão grande, que você não consegue. Porque como seria aparecer viva, rica, feliz, bem amada por um homem diante dela?
Como seria ser diferente dela? Ter um corpo diferente do dela? Ter saúde diferente dela? Ter muito mais dinheiro diferente dela? Como seria não reclamar do seu marido diferente dela? Pois é. A gente fez uma constelação no domingo passado, na nossa formação de constelação. E foi uma constelação muito bonita. E que me fez pensar muito. Eu amo esse trabalho. Eu amo poder conhecer novas histórias, poder ver como os traumas se reproduzem em cada um de nós de uma forma. Então, nessa constelação que a gente fez na semana passada dentro do curso de formação, era um casal. E essa é a minha outra paixão, constelar casais. Porque eu e meu marido fomos constelados, nossa relação mudou muito. E se não tivesse sido a constelação na minha vida, eu estaria num campo de morte. Então deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ai, tá sem bateria meu outro telefone. Mas esse telefone aqui, ele tem o coração, que é o símbolo da nossa marca. E no protetor de tela tá escrito a nossa pergunta. Você está viva? E esse telefone aqui é o telefone do trabalho. O que eu tô fazendo a live com vocês agora é o meu pessoal. E esse aqui é o do trabalho. Por quê? Porque toda vez que eu vou desbloquear a tela, eu leio aquela pergunta. E eu não abro o WhatsApp do trabalho, eu não abro o WhatsApp dos grupos das alunas, eu não olho para trabalho se a resposta não for sim. Porque no momento em que doer para eu trabalhar, em que for uma coisa de ai, eu não aguento mais, sabe? Isso aqui para de fazer sentido. E quando isso aqui parar de fazer sentido, é porque eu esqueci de mim. Eu já fui a pessoa que esteve por muitos anos e talvez mais tempo de vida em um campo de morte do que de vida. Foi assim por muitos anos. Muitos anos. Os meus primeiros anos de vida foram muita vida. Proteção, segurança, estabilidade, os avós perto, os tios perto, os pais perto, estabilidade financeira. Do 0 aos 6 anos, eu vivi um campo de vida. Depois disso, vieram mudanças, vieram traumas, mudança de cidade, mudança de escola, feridas de humilhação, feridas de abandono. Os meus pais estavam fazendo o melhor que eles podiam. Mas eu entendi, como criança, internamente, de que eu não tinha o direito de viver, de me expressar, de reivindicar, de ter. Pega essa chave. Pega essa chave, por favor. De ter desejos. De ter desejos. Por quê? Porque se a situação financeira não era legal, se as mudanças de cidade, mudanças de casa, instabilidades, problemas financeiros, um que adoecia, o outro que não sei o que, e outra coisa que acontecia, eu não posso desejar.
Eu não tenho o direito de desejar algo. Eu não posso desejar uma coisa que os meus pais não podem comprar. Então eu pensava antes se eles podiam. E o meu desejo era limitado à situação deles. Entende? Então eu não tinha sonho. Não tinha mais. Era restrito. O desejo era restrito. Vocês estão pegando essa chave? Então, todas vocês que viveram traumas financeiros, mudanças, instabilidades, principalmente com coisas relacionadas a dinheiro, vocês muitas vezes não conseguem desenvolver pulsão de vida. Ou talvez estejam nessa pulsão de morte, que é o quê? É a famosa crença de escassez. O que é uma crença de escassez? É uma pulsão de morte. Eu não acredito, de crença, que eu mereça mais. Eu acredito que eu mereça menos. Então eu não consigo ter desejo por mais. Eu não consigo me sentir motivada por mais. Então, por muito tempo, eu vivi aquilo. Onde as coisas só vinham com dificuldade, onde as coisas só vinham com dor. A minha criança adoeceu, muito nova, 8 anos por aí, eu tive meningite, então eu fiquei muito tempo internada. Depois na escola eu adoecia constantemente, porque quando eu adoecia eu tinha atenção, eu tinha segurança, eu tinha o meu pai ou a minha mãe me cuidando, eu tinha alguém próximo de mim. Depois na vida adulta, o que aconteceu? Deslocamento. Que é o que acontece com a grande maioria de nós. Isso é extremamente normal. A gente desloca a nossa dor para a nossa profissão. Muitas vezes você desloca a sua dor, desloca as suas feridas, desloca a sua atenção para a sua profissão. E é por isso que você não tem dinheiro. Porque você está tirando de um lugar que é só dor e colocando no pote da sua profissão mais dor. Vocês estão entendendo? É como se eu tivesse... Eita, Felipe, fechou forte isso aqui. Essa garrafa aqui, ó. Essa garrafa aqui fosse a garrafa da sua profissão. E ao invés de você depositar aqui amorosidade, pulsão de vida, esperança, sabe? Não, você coloca aqui outra coisa. Você coloca pulsão de morte. Você coloca medo. Você coloca trava. Você coloca insegurança. Você coloca desconfiança. E você vai colocando tudo isso dentro da sua profissão ou dentro dos seus relacionamentos. Então, isso aqui é um homem. Vamos imaginar que essa garrafa aqui seja o seu marido. Vocês sabem o que eu fazia quando eu conhecia alguém, gente? Eu procurava a pessoa no Google. Depois que eu virei advogada, eu procurava no Jus Brasil. Eu vasculhava o Instagram da pessoa, na época nem era Instagram, né? Era Orkut, Facebook, lá atrás que eu queria. Existia uma pulsão dentro de mim, uma pulsão, um desejo inconsciente de achar algum problema. Eu tinha que achar algum problema, não é possível, esse homem tem uma ex-namorada. Esse homem tem um problema, ele... Deixa eu ver quem que namorou com ele, quando que namorou com ele, ia na marcação da marcação, ia lá, buscava lá não sei aonde, mas isso daqui tal coisa. Mas esses amigos aqui são um problema. Mas a sogra é um problema. Mas o tal coisa é um problema. Tudo tinha um problema. Eu não. Eu não tinha problema nenhum. Eu não.
Eu não tinha problema. Quem tinha problema era eles. Vocês estão entendendo? Aí eu desenvolvia esses problemas dentro da minha cabeça. E aí eu me vinculava com aqueles caras. E eu queria o quê? Consertar o problema deles. Gente, ontem eu tava rindo tanto, mas tanto. Ai, estamos chegando no fim da live, tenho tanto conteúdo pra passar. Ai, meu Deus. Eu tava rindo tanto ontem, porque eu tava com a minha amiga aqui no Condado, que é o nosso condomínio, tomando chimarrão, e ela comprou uma casa nova. Uma casa linda. E é um condomínio de alto padrão, as casas custam milhões. Então, a gente tava muito feliz. Eu entrei na casa dela ontem, e aí ela me mostrando toda a casa, sabe? E aí eu falei, nossa, amiga, a gente tá ficando velha, né? Que coisa linda que aconteceu nas nossas vidas. Aí a gente foi pra frente da casa dela tomar chimarrão. Aí o marido dela apareceu. Aí ele veio, conversou com a gente e tudo mais. E eu falei assim, amiga, o povo não tem nem noção, né? O povo não sabe da missa uma metade. Vê a gente com esses homens bonitos, vê a gente com as nossas casas, vê a gente com a nossa profissão. Só Deus sabe, e a gente riu tanto. Só Deus sabe o quanto a gente já levou esses homens no centro espírita. Gente, levava o homem para tomar passe, levava o homem para ver palestra, levava o homem no culto, levava o homem na missa, queria que o homem fosse no psicólogo, queria que o homem fosse na constelação, queria que o homem fizesse terapia. Por quê? Porque o problema da nossa vida era os homens. A gente riu tanto. E o marido dela que tava na porta, ele se matou de rir. Ele falou, olha, Ana, foi muita terapia, foi muito passe no centro espírita que pra gente estar junto hoje. Então, a gente riu muito porque eu e ela éramos essa pessoa. Assim como a gente era viciada em trabalho, nós duas. Nós éramos advogadas juntas, estudamos juntas, somos amigas desde criança. E ela também, gente, depois do autoconhecimento, saiu da advocacia. Hoje ela tem uma escola. Ela tem uma escola infantil, uma escola de crianças. Ela fez mestrado em pedagogia, fez uma transição de carreira, tá em outro lugar. Mas dentro da advocacia, a gente era as loucas do prazo, a gente conseguia ver... Claro, a gente tinha o olho clínico, né? Então, a gente conseguia ver problema em todos os lugares. E todos os homens que a gente arrumava, tudo era problemático. A gente não, que a gente era muito boa. Né? Olha, já que falando, só aceitei namorar com o Pedro depois que o policial federal consultou tudo na vida dele. Né? Pois, era nesse nível, gente. Só que o que estava acontecendo com a gente? A gente não sabia. Que o problema, no caso, era a gente. Que, no caso, a tóxica é você. Que, no caso, a problemática não era... Até podia ser eles, mas no caso que era eu mesmo. Era eu. Era eu o quê? Que eu não tinha vida. Entende? Não tinha o que olhar, porque se parasse pra olhar, ia ter que encontrar. Se eu parasse pra olhar, eu ia ter que encontrar as feridas da minha criança, as minhas dores, as minhas questões, a minha imperfeição. Eu ia ter que admitir que eu tenho medo. Entende? Eu ia ter que assumir a responsabilidade pelos meus atos. Eu ia ter que escolher. E foi isso que eu tive que fazer. Então, graças ao conhecimento sistêmico, à terapia, ao autoconhecimento, a tudo que eu passei, eu consegui sair desse lugar. E hoje, quando eu só vejo, às vezes eu vejo um vídeo, eu vejo uma foto, às vezes eu falo com vocês. Por que eu consigo sentir o que vocês sentem muitas vezes? Porque eu já estive nesse lugar.
E a gente não sabe. A gente não sabe. Então, quando as pessoas falam, um terapeuta só consegue levar alguém aonde já foi, sim, eu consigo. Eu consigo acessar esse campo, essa pulsão, esse lugar de morte. E se você escolher, se você quiser, se você quiser realmente, a gente vai juntas para um campo de vida. E esse é o maior trabalho que eu faço aqui. Te mostrar que você também tem vida. Te mostrar que você merece viver. Te mostrar os teus próprios talentos. Te mostrar os teus próprios sonhos, vontades, direcionamentos. Então, muitas vezes, você não precisa fazer um, meu Deus, que loucura, sabe? Você só precisa escolher viver. Pra quê? Pra parar de encher o saco dos outros. Brincadeira. Mas pra você viver, entendeu? Porque é chato pra um caramba quando a pessoa não tem vida própria. Porque ela quer controlar a vida dos outros. Porque ela enche o saco das relações. Porque ela enche o saco das amigas. Tá sempre lá. Ai, tu viu o que fulano me fez? Ai, o mundo gira em torno do umbigo dela. Tá sempre alguém querendo lesar ela. Sempre alguém querendo fazer alguma coisa pra ela. Sempre alguma... Ai! Só vai viver. E viver dá trabalho. Dá bastante trabalho. E é desse trabalho que a nossa criança tem medo. É da responsabilidade que a nossa criança tem medo. E quando a gente fala sobre relações e sobre dinheiro, a gente tá falando isso. Por quê? Por quê, gente? Porque relacionamento e dinheiro estão conectados com uma coisa que só adultos conseguem ter. Vamos ver se vocês sabem o que é. Relacionamento e dinheiro estão conectados por uma coisa que só adultos conseguem ter. Vamos ver se vocês sabem o que é. Não é sexo. Responsabilidade. Porque quando eu assumo um compromisso, eu tenho responsabilidade sobre ele. Eu coloco em jogo a minha liberdade. Ana, mas que horror! É vida real. Eu assumo um compromisso. Estou comprometida com a missão. Eu tenho limites sobre a minha liberdade. Porque eu estou comprometida com outra pessoa. Isso seja num relacionamento amoroso ou com dinheiro. E crianças têm horror de compromisso. Quando eu recebo o dinheiro de vocês, exemplo, vamos ter o nosso workshop no dia 22. Dia 22 é sábado. Eu vou estar trabalhando a semana inteira em São Paulo. E aí, eu recebi o dinheiro de vocês. É um sábado à tarde. Eu sei que vocês têm expectativas sobre esse dinheiro. Eu sei que nós fizemos um compromisso sobre esse dinheiro. Quando o dinheiro de vocês cai na minha conta, eu criei um compromisso com você. E eu preciso ser responsável sobre aquele compromisso.
E eu preciso entregar aquilo que eu prometi. Que é estar sábado lá, das 2 às 6 da tarde, falar sobre 3 pilares: relacionamento, mentalidade, dinheiro. Trazer resultado para vocês de alguma forma. E aí? E se eu resolvo que eu não quero mais? E se eu fico com medo de não conseguir entregar? E se eu estou em um campo de menos e penso, ai, ninguém vai querer. Ai, ninguém vai comprar. Ai, ninguém vai querer ver. Ai, mas eu tô com medo. Ai, mas eu não sei o que falar. Ai, mas as pessoas não vão gostar de mim. Ai, mas vai ser difícil. Ai, mas e se der algum problema? Ai, mas e o meu marido que não faz nada pra me ajudar? E se ele tivesse me ajudando, eu não precisava fazer esse workshop? E se o fulano fizesse as coisas dele, eu conseguiria estudar mais pra fazer esse workshop? E vocês entenderam os sintomas? Aí o que ia acontecer nessa semana que vem? Pré-workshop. Pega essa chave que você já deve ter passado por isso. Tô tão numa pulsão de menos que tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Eu botei a ideia na minha cabeça. Eu vou fazer esse workshop acontecer. Eu vou fazer. E aí, na semana pré-workshop, o que acontece? Adoece. Adoece, arruma uma briga em casa, começa a olhar o Instagram, começa a se comparar, pensar, ai, o workshop do fulano tem mais gente que o meu. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso. Nossa, mas fulana tá pensando a mesma coisa que eu. Ai, meu Deus. Aí vem compulsão. Aí o dinheiro que entra, olha isso. O dinheiro que entra do seu cliente, você já vai lá e gasta. Não consegue nem ficar com aquele dinheiro com você. Por quê? Porque se o dinheiro ficar com você, você vai lembrar que você tem compromisso. Se o dinheiro ficar com você, você vai lembrar que você tem compromisso. Então vamos destruir tudo. Né? No caso que é isso que não vai acontecer aqui não. Porque a gente tá com muita pulsão de vida, a gente tá pronto para entregar o melhor workshop desse ano para vocês. Em nome de Jesus. Que a gente vai sair desse lugar para outro lugar. O nome desse workshop vai se chamar A Virada. Que é justamente isso. Sair desse campo aqui para esse campo aqui. Onde a gente vai trabalhar mentalidade, autoconhecimento. A gente vai falar muito sobre a mentalidade, a gente vai trazer novos modelos mentais para vocês. A gente vai falar muito sobre dinheiro e vai falar também sobre relações. Por quê? Porque ou você entende que você precisa sair desse lugar, ou as coisas não vão acontecer. Você vai estar sempre deslocando. Sempre colocando um novo problema. Alguém que te agride, alguém que não te valoriza, alguma coisa que acontece. Você vai estar sempre deslocando esse vazio para fora. Entendem? Dia 22/6, online, sábado, homens podem vir também. Tragam seus companheiros. Não façam que nem eu. Não façam que nem eu quando eu tava aqui no menos. Quando você tá aqui no menos, você vai lá e briga com o marido, você manda o link pra ele, você fica braba com ele, você cria um climão em casa. Fala, ou você assiste esse workshop ou nós vamos se separar. Não. Entendeu? Como que você convence os homens? Como? No campo de vida.
Você fala, amor, a gente vai ter um compromisso sábado, tá? Dia 22. Ele vai falar assim, Aí você vai falar assim, ai, amor, eu comprei um negócio pra gente. Ele vai falar, comprou um negócio de novo, você com esses cursos, entendeu? Aí você vai ficar na sua. Aí você vai ficar bem cheirosa, bem feminina. Uns dias antes você vai o quê? Pulsão de vida, senhora. Não leva a sua relação pro campo de morte, não. Você vai levar a sua relação pro campo de vida. Você vai lá, vai fazer uma comidinha, entendeu? Vai ficar bem cheirosa, vai botar umas flores em casa. E aí vai bem devagarinho, dá um cheirinho, passa a unha nas costas, investe, entendeu? Investe. E fala assim, amor, eu queria muito que você assistisse comigo. Se você não quiser ficar prestando atenção, não precisa. Mas eu queria muito que você estivesse do meu lado. Porque eu tenho muitos planos pra gente. Pulsão de vida, plano, futuro, entendeu? Eu tenho planos pra gente. Eu quero que a gente cresça juntos. Eu quero que você vá comigo. Eu preciso de você comigo. Aí ele não vai entender muito bem, mas ele vai. Agora, como que é a comunicação para quem tá no campo de morte? Eu vou. Se tu não for, eu vou sozinha. Por quê? Porque a pulsão é de destruição. Não é um desejo de que aquilo permaneça. É um desejo de que aquilo acabe. Agora, se você realmente quer acabar, daí a senhora faz isso, entendeu? Eu vou. Se tu não quiser, eu vou sozinha. E eu também já tô cansada. Que tu não faz nada pela tua vida. E tá emperrando a minha. E vou. Entendeu? Calma. Ana, mas o homem não faz nada, porque eu já fui boa, eu já fui feminina, eu já tive paciência, eu já fiz de tudo. Agora eu realmente quero que ele se exploda. Tá bom. Até porque, se você ficar aqui com alguém pulsando no menos, sua vida realmente não vai andar. Só que aí, você não pode sair de uma relação colocando a culpa no outro. Porque você vai virar a esquina e vai achar um pior. Honre aquilo que você sente. Você pode falar, olha, é comigo. E foi assim que eu saí de uma relação que não fazia mais sentido. Foi assim que eu terminei um noivado, com um casamento marcado, com um apartamento comprado. Foi assim. Quando eu parei de dizer que ele era o problema, sentei, chorei e falei, eu não aguento mais. Eu não quero mais. A palavra querer é a primeira cura para você entrar no campo de vida. Quando você troca o aguentar, que é sacrifício, por querer. Lembra que eu falei que eu não tinha desejo, que eu não tinha escolha, que quando eu era pequena eu não tinha escolha? Querer é pulsão. Não é sobre o outro. É sobre o que eu quero ou não quero. Quando eu olho para a proteção de tela do celular do trabalho, é sobre eu querer ou não querer. Eu quero, então eu faço. Quando eu me sinto obrigada, quando eu me sinto coagida, eu não fico, eu não faço. Porque isso vai me levar para um campo de morte.
Quando eu sentei e falei, eu não quero mais isso pra minha vida, eu consegui sair. Quando eu cheguei na advocacia e olhei para tudo que eu tinha que deixar, escritório, mestrado, clientes, bati no peito e falei, eu quero ser terapeuta, eu honrei a minha vontade. Vocês entendem? Eu quero. Eu não quero. Eu paro de culpar o outro. Eu paro de tentar encontrar problema no outro. Eu paro de culpar as situações, eu quero. A minha vontade, o meu desejo vem antes. O meu desejo vem antes. Para relações é a mesma coisa. Eu quero estar nesse casamento. Ou não quero estar nesse casamento. Eu quero fazer dinheiro. Eu não quero fazer dinheiro. Espero as senhoras na virada. Não batemos a meta, a live não vai ficar gravada. Ela só vai ficar gravada para quem estiver dentro do grupo do workshop. Então, dia 22, sábado, das 2 às 6 da tarde. Vou separar em blocos de 2 horas. Então, 2, 6 horas. Então, vai ter que ser até as 8. Tá. São 3 blocos onde a gente vai separar mentalidade, dinheiro e relações. Ok? Mentalidade, dinheiro e relações. O nome do workshop se chama A Virada e você tem que querer. Eu quero. Eu quero virar. Eu quero sair desse lugar. Eu quero olhar para mim. Eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero mudar a minha relação com o dinheiro. Eu quero mudar a minha relação com os meus relacionamentos e com os homens. Se você quer, e a palavra é essa, querer, eu quero. Entra no grupo de WhatsApp, vai ser via YouTube, online, a gente vai mandar um material para vocês, checklists, exercícios, e dia 5/6, quarta-feira, reserve R$197 se você estiver no grupo de WhatsApp. Se você não estiver no grupo de WhatsApp, você vai pagar R$300, 297. Então, é para quem quer. Porque quem quer se antecipa e entra no grupo de WhatsApp. Se você não quiser, não entre e pague mais caro depois. Se arrependa depois. Porque, sinceramente, senhoras, todo esse tempo, sábado a tarde inteira, com conteúdo que vai mudar e explodir a sua mente, R$197? Não, né? Não tem como não querer. Então, entra lá, reserva. Às 5 da tarde do dia 5/6, a gente vai liberar o primeiro lote. E ele vai ficar valendo só até a meia-noite do dia 5/6. Quem não estiver no grupo não vai receber esse link especial. Vai ter que pagar mais caro. Por quê? Porque já é um teste com vocês. E já aviso, esse produto está de graça. Ele só acontece 3 vezes no ano, que é a Tríade, workshop do meio do ano, e o Independência ou Morte. Eu não faço outros produtos nesse preço, eu não vendo coisas nesse preço, eu só consigo fazer este valor porque é mais gente em quantidade. O meu trabalho tem muito valor, ele é maravilhoso, eu sou muito boa no que eu faço, por isso, como as senhoras, mereço ser muito bem paga. Então aproveitem que neste formato a gente consegue fazer esse valor. Todos os outros produtos que eu tenho aqui não baixam de R$4.000 em grupo. Então espero vocês, porque esta vai ser a última oportunidade do ano das senhoras conseguirem estar conosco.
Não é o mesmo conteúdo da tríade. É completamente impossível que eu consiga fazer coisas repetidas, porque o campo do grupo é totalmente diferente. E a ideia deste workshop é tirar você desse lugar e ir para um outro lugar, que é sair do campo de morte e entrar no campo de vida, onde você se sente mais motivada, mais viva, mais criativa, com mais pulsão de querer e desejar algo melhor. Então a gente vai trabalhar a mentalidade, onde você vai entender suas crenças financeiras, os modelos mentais, o que tá emperrando você de entrar nesse novo campo. A gente vai trabalhar dinheiro, onde vocês vão fazer relações com o dinheiro, vocês vão entender a origem das questões com o dinheiro, vão olhar para as questões com o dinheiro. Então a gente vai fazer exercícios sistêmicos, movimentos com dinheiro. Já aviso, levem dinheiro em papel, porque a gente vai fazer movimentos com o dinheiro. E relacionamento, onde a ideia é botar fogo no rabo, senhoras. É liberar quem tá trancada e é incendiar quem tá com o marido, entendeu? 22, tá? Vou esperar vocês. Junho, agora, sábado, online. Não vai ter presencial, tá? Totalmente online. Dia 5/5, que é uma quarta-feira, estou vendo no calendário aqui, tá? Você vai conseguir entrar. Ana, dentro desse workshop, o que vai ser vendido lá? Já vou avisar, porque a gente também não tem meio termo aqui. Quem estiver no workshop vai ter acesso em primeira mão à turma 12 e ao encontro nacional. Só para avisar, encontro nacional, as vagas são limitadas. E nós já temos 30% dos ingressos vendidos. Então, se a senhora quer estar no encontro nacional, esteja no workshop também. Ana do céu, mas então é um workshop onde você vai vender alguma coisa? Quem acha ruim isso, indico que entre no workshop, porque está numa baita de uma pulsão de morte. Sabe por quê? Porque quem está em pulsão de vida está sempre olhando para o mais. Mais vida, mais possibilidades, mais oportunidades, mais relacionamento e vai entrar também para aprender como fazer isso. Mas se você tá assim, gente, ela vai fazer uma live para abrir um negócio e vai fazer um workshop e vai me oferecer alguma coisa. Fique aí com a sua vida então. Então fica aí. E perde a oportunidade de aprender, perde a oportunidade de desbloquear, perde a oportunidade de se conectar com esse campo, perde a oportunidade de vender, ver como vender, aproveitar, perde a oportunidade de modelar, de receber novas percepções e canais neurais, perde por 197. Perde a oportunidade, né? De expandir, de trazer novas percepções, de fazer exercícios sistêmicos, de estar com a gente, de se conectar com o campo das rainhas, de estar no encontro nacional, de se sentir mais viva, de se sentir mais feminina. Então tá. Porque lembra que eu falei? Eu consigo acessar isso aqui, mas eu não tiro ninguém de lá não. Porque eu não sou salvadora, não levo mais pra ouvir palestra, não levo mais para tomar benção e passe, não me preocupo mais, cada um com sua vida. Entendeu? O que a gente faz é, bora, vamos lá, tô indo, vem comigo, quero que você venha. Essas são as ferramentas, esses são os exercícios, bora fazer esse daqui, vamos fazer aquilo, vamos olhar para cá, vamos aqui, vamos lá, blá, 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 blá. E aí a gente sai do lugar. Mas, senhoras, não pego ninguém na mão, não. Cada um tem que cuidar da sua vida. Então, bom domingo pra vocês. Entre no grupo de WhatsApp para receber o primeiro link. Espero que essa live tenha feito muito sentido. Eu tenho certeza que só ela já valeu os 197, não é?
Só ela já valeu 197. Quem é aluna, tá perguntando do Encontro Nacional. Paula, eu sei que você é nossa aluna. Manda no direct aqui que você quer, porque alunas já têm prioridade sobre o Encontro Nacional, tá? Então, senhoras, uma ótima semana para vocês. Quarta-feira, a nossa live vai ser sobre merecimento. Venham prontas. Na quarta-feira, 5/6, às 5 da tarde, a gente libera o lote de 197. Tá lá no link da bio. Já tô esperando vocês. Um beijo, fiquem com Deus.